Oi pessoal, eu sou o Davis e sejam bem-vindos ao terceiro episódio de PLL Week, o meu podcast em 5 episódios, onde eu comento sobre os 15 anos de PLL e todas as suas séries, spin-offs, derivados, enfim. E o tema de hoje é a série original Sim, que estreou em 2022 na HBO Max e foi um sucesso. Foi um estouro. Gente, vamos começar do começo. Eu fui assistir a série esse ano, tá? Me perdoem, porque na época que lançou eu não tinha HBO Max. Claro que eu fiquei sabendo, porque eu falo muito aqui no canal que eu sou muito fã da Maya Fico, adoro os trabalhos dela, tanto como cantora quanto como atriz. E quando eu soube que ela ia estar em PLL, eu desvirtuei completamente a imagem da Kylie, que era a personagem que ela estava fazendo na Nickelodeon, em Kylie's Mashup, e entrei na vibe da Noah, que foi a Liar que ela fez em PLL original, sim. E quando eu fui assistir a série esse ano, inclusive foi assistindo essa série que eu tive a ideia de fazer um projeto comentando sobre PLL, eu fiquei completamente passado, porque, primeiro, vamos pegar do ponto que agora nós temos 5 Liars como PLL original, e não 2 Liars que vieram para uma nova série, que foi o tema passado, The Perfectionists, e juntou com um trio que tinha 2 meninas e um menino. Não estou dizendo que foi um problema ter um menino como Liar, não estou dizendo isso. Estou dizendo que, pelo modo como eles resgataram a Alison e a Mona e juntaram com a Ava, a Caitlyn e o Dylan, talvez isso fez a série não atender as expectativas por ser um spin-off direto de PLL. Então, voltando para a original Sim, dessa vez a gente teve a Imogen, a Tabitha, a Farron, a Noah e a Mouse. E, cara, a vibe delas, a energia delas, foi tudo simplesmente icônico, simplesmente espetacular. Eu amei que a série ela tinha uma vibe meio anos 80, por mais que não se passasse na... Tô dizendo, no caso, a segunda parte, né? Tô dizendo a segunda parte que acabou alterando com a primeira, né? Que a primeira parte foi em 1999, que foi com as mães dessas meninas, e a segunda parte foi em 2022, que foi com as Liars originais dessa série, no caso. Então eu gostei como a gente teve a perspectiva das mães, né? Que elas acabaram acarretando o assassinato da Angela Waters, elas acabaram, de alguma forma, iniciando tudo isso com um A, que foi um grande precursor nessa série também, que eu adorei acompanhar esse mistério. E, em contraponto, a gente teve também a história das Liars, que meio que colide com a história das mães. Então, esse foi um ponto da série que eu adorei muito acompanhar. Gostei muito de ver como as mães eram na versão jovem e como elas eram na versão mais velha. Então, é isso, sabe? Se as Liars tivessem interpretado as mães, que nem foi o caso de Riverdale, que teve um episódio que eles fizeram os pais, né, os atores ali, seria muito mais icônico e muito mais divônico. Mas eu entendo que eles quiseram colocar atrizes diferentes, e também foi um ponto positivo. E na série, a gente começa com a Imogen, que ela é uma adolescente, filha da Dave, que ela tá grávida. E ela vai pra escola depois do que aconteceu, que a mãe dela acaba morrendo no primeiro episódio, depois ela vai pra escola. E lá ela começa a sofrer todo tipo de bullying. Bullying não, ela começa a sofrer, como eu posso dizer... Eu não sei achar uma palavra que eu posso definir. Eu vou dizer bullying, tá? Eu vou dizer bullying porque o povo começa a caçoar dela. Principalmente a Karen, que tem muita inveja da Imogen. E assim, ó, vou ser bem sincero. Quando eu comecei a assistir, eu não gostei muito da Imogen porque eu achava ela meio sem sal, tá? Mas foi só durante a primeira meia hora de episódio, porque quando eu vi a história dela, quando eu vi o background que ela teve nos episódios da série, né? Quando eu vi a evolução que ela teve, eu passei a amar a Imogen. Não é a minha Lar favorita, tá? A minha Lar favorita é a Noah, dessa nova série, mas com certeza é algo ali que eu acabei aprendendo a gostar dela. Então ela vai passando por tudo isso na escola, tudo isso vai acarretando pra ela, que ela se vê praticamente sozinha, ela se vê praticamente sem rumo, praticamente
sem saber o que fazer. Até porque ela era muito amiga da Karen e da Kelly, né, que são as irmãs gêmeas. Só que quando aconteceu aquela festa e ela acabou ficando com o namorado da Karen, né, que era o Greg, e depois ela foi pra praia, ela foi, né, aconteceu uma coisa com ela que eu não vou falar aqui pra não ser banido, mas quem assistiu a série vai saber do que eu tô falando, e ela acabou engravidando. E depois a gente descobre quem foi o agressor dela. Cara, então são muitas coisas que eu não conseguiria falar aqui, porque senão eu ia me perder, senão eu ia fugir do assunto. Mas é isso, a Imogen, desde aquele tempo da festa que teve com a Karen, que ela brigou com ela ficou sem nenhuma amiga e nenhum amigo. Então ela realmente ficou muito tempo naquele transe, muito tempo naquela solidão. Sem contar que também tivemos o fato de que no primeiro episódio, a mãe dela, a Dave, acabou morrendo por conta do A. No caso, não foi o A que matou ela, né? Ele enviou a carta para casa da Dave, a Dave acabou vendo a carta e acabou tirando a própria vida, o que acarretou, mais uma vez, em mais um problema e mais um trauma para a vida da Imogen, que durante os episódios da série a gente vê como isso atormenta ela durante toda a temporada. Então ela vai para casa da Tabitha e da mãe dela, fica lá durante um bom tempo, sem ir para a escola. E quando ela volta, ela está com uma barriga enorme, porque, obviamente, passou-se ali alguns meses e ela ficou um tempo afastada por conta de tudo que aconteceu. E, enfim, tudo isso acabou rolando. E quando ela volta pra escola, ela acaba encontrando as outras Liars. Só que assim, até elas se encontrarem, até elas fazerem uma amizade, elas agiam de formas separadas, sabe? Cada uma no seu canto, vivendo sua vida, até que a Karen acaba unindo essas Liars. O que eu achei legal também, porque se ela não tivesse feito isso, talvez a série não teria acontecido. Então, muito obrigada, Karen, você é demais, você é perfeita. Mas é isso, a Imogen, de verdade, ela é uma menina que realmente evoluiu muito, assim. Pelo menos é o que eu percebo, sabe? Eu acho que ela realmente foi acontecendo, eu acho que ela realmente foi achando uma maneira de fazer as coisas rolarem. E, enfim, ela é uma personagem que também teve muitas camadas para serem descobertas durante a série. Então são muitas coisas que acabam rolando, que acabam acontecendo, que você aprende a gostar dela, sabe? Você aprende a tirar esse estereótipo de loira, padrão, sabe? Que tem ali as questões pra aprender a gostar dela. Então, de verdade, a Imogen, pra mim, assim, ó, é perfeita. Eu adorei, assim, ó. Ai, gente, adorei demais, 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 demais. Ela é simplesmente fenomenal. Então, eu gostei muito, muito mesmo. Que é o mesmo caso da Tabitha, que é, no caso, a segunda Liar, né? A Tabitha, ela carrega um fardo de ser uma mulher preta em sociedade, lutando contra o machismo, a misoginia, contra preconceitos, enfim, todo tipo de coisa. E ela é a militante do grupo, né? Ela é muito cinéfila, ela é militante, como eu falei, então ela defende muito o direito das mulheres, principalmente de mulheres pretas na sociedade, de ter a mesma igualdade do que, né, as pessoas brancas. E eu gosto muito da Tabitha também, eu acho que ela é uma personagem que realmente tem uma posição muito forte no grupo. Ela é a mais sensata, vamos dizer assim, né? Ela tem a voz da razão. Claro que algumas cenas me irritou, como o excesso de militância, que eu achei que não precisava. Eu acho que esse excesso de militância fez com que ela, de alguma forma, ficasse um pouco chata, mas não fez a série ficar ruim, tá? Não é o caso. Só fez a série ficar um pouco chata, só fez a série, de alguma forma, acabar mudando o rumo em alguns pontos. Mas eu não acho que ela perdeu o brilho, não acho que ela ficou apagada no grupo, pelo contrário. Eu acho que ela trouxe a seriedade que o grupo precisava, eu acho que ela trouxe, de alguma forma, tudo que as meninas precisavam, ela foi o elo, sabe? Que ajudou a unir ali. E ela também teve o negócio de ser agredida, que eu também não vou falar aqui o nome pra não ser banido, mas quem viu a série sabe, que foi inclusive pelo mesmo agressor da Imogen. Então a Tabitha e a Imogen, elas são as mais unidas do grupo, elas são as mais... elas estão mais juntas, né? Elas estão mais unidas por conta de tudo que elas passaram, mas elas conseguem também estar em sintonia com as meninas. Então você acaba percebendo que, de alguma forma, ela acaba pegando também as dores da Imogen pra ela, sabe? Ela acaba pegando ali tudo que ela precisa pra ficar mais forte,
pra ajudar a Imogen a superar, pra ela mesma superar. Então, tudo que ela vai fazendo durante a série, durante os episódios, é algo muito legal também, é algo muito incrível. Então, a Tabitha também é uma personagem que eu gostei muito, de verdade, de acompanhar e ganhou meu coração. Sim, ó, perfeita, perfeita demais. Maravilhosa mesmo. Nossa, que personagem incrível. Que me impressionou muito também por conta do que ela viveu, do que ela passou. E, gente, é isso, sabe? Ela foi crescendo ao longo da série, ela foi crescendo ao longo da temporada e foi provando que ela é uma mulher foda, sabe? Uma mulher foda mesmo. Agora a gente passa pra Farron, que no começo eu pensei que ela ia ser a boss bitch do grupo, tá? Vou ser bem sincero. Por quê? Porque a Farron é aquela menina popular, é aquela menina que faz balé, é aquela menina que é perfeita, aquela menina que causa inveja nas outras meninas. Mas quando eu percebi, no caso, quando eu vi que ela tinha escoliose desde criança e por isso que ela tinha muitas dores nas costas e tal, tudo mudou, sabe? Tudo parece que girou uma chave e eu entendi que, ok, ela tem um problema, no caso ela tem uma doença, ela foi tratada e ela é impedida de dançar alguns passos por conta da dor. Mas é isso, a partir desse ponto da escoliose da Farron, a gente vai percebendo o quanto ela é uma pessoa que quer ser perfeita o tempo todo para provar algo para a mãe, para provar algo para a professora, para provar algo para os colegas de equipe. Então realmente me impressionou porque cada uma delas, elas estão juntas, óbvio, elas fazem tudo juntas, mas elas também têm as suas questões, ela também tem as suas questões pessoais, né, cada uma. Então você percebe que tudo isso que acaba acontecendo, tudo isso que acaba rolando, faz com que elas sejam ainda mais interessantes de assistir. Você acompanha tudo aquilo, você acompanha toda essa história e você fica completamente impressionado com o conteúdo, porque é isso, é que nem eu falei, elas funcionam juntas, mas elas também funcionam separadas, então tem a história pessoal delas pra gente acompanhar e a história delas enquanto grupo. Então a Farron, de verdade, ela, nossa, gente, olha, ela foi incrível também. Incrível, 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 incrível. Eu adorei todos os embates que ela teve com a Kelly barra Karen. Eu adorei a relação dela com o Henry até certo ponto. E gostei muito que na segunda temporada, que vai ser um outro tema, no próximo episódio, que ela ficou com o Greg. Não imaginaria, me impressionei muito que eles ficaram juntos, de verdade. Mas gostei. Acho que foi um casal que funcionou. Uma pena que eles ficaram bem no último episódio da segunda temporada. Poderiam ter ficado desde a primeira, né? Ou a partir do primeiro episódio da segunda. Mas funcionou, né? Até porque o Henry teve uns caminhos ali que foram desvirtuados. Ele teve uma coisa ali que ele meio que desviou ele foi pra igreja. É tipo a fazenda de Riverdale, sabe? É basicamente isso. Então a Farron deu um chega pra lá nele porque ela não queria ir pra ali. Ela poderia, claro, se converter, aquilo ali e tudo. Mas depois a gente sabe o que aquela igreja representava, né? Todo mundo tá careca de saber, porque já viram aí na temporada. Mas foi uma personagem que eu também gostei muito, assim. Claro que eu tô falando coisas muito parecidas, porque realmente todas elas me impressionaram. Todas elas me fizeram acreditar todas me fizeram querer assistir a temporada, me fizeram querer assistir como que elas iam se virar ali, né? Em lutar com A, em também lidar com as mães, e lidar com as questões internas. Então, cara, que temporada boa! Meu Deus, eu fiquei muito decepcionado que eles cancelaram a série a partir da segunda temporada, porque ficou muita coisa pra resolver. Ficou muita coisa pra resolver, muita coisa mesmo. Eu não me conformo que eles não vão fazer pelo menos mais uma temporada, sabe? Pra fechar com chave de ouro. Mas enfim, essa é uma coisa que se algum dia a HBO Max ouvir nossos fãs, eu espero de verdade que eles façam mais uma temporada. Ou filme, sei lá, alguma coisa. Porque eu não me conformo. Cara, tem tanta coisa que ficou com ponta solta que você olha e você pensa, meu Deus, sabe? Tipo, não rola. Mas é isso. A gente falou por enquanto da Imogen, da Tabitha e da Farron. E são personagens que são muito sólidas, sabe? Elas têm muitas questões, assim. Claro que todas têm, eu acho que cada uma tem a sua questão individual, mas principalmente a Farron por conta da escoliose, a Tabitha por conta da agressão, e a Imogen também pela agressão e pela morte da mãe, elas carregam ali uma carga mais pesada, sabe? Elas têm questões mais pesadas para resolver. Não é o caso das outras duas, que, claro, também tem questões, obviamente,
mas elas ainda conseguem não ter tantos problemas quanto as 3 primeiras. Então, basicamente é isso. Mas depois a Farron conseguiu fazer a cirurgia, deu tudo certo, ela conseguiu voltar pro balé num tempo, né? Que depois que ela descobriu que ia ficar uns meses sem dançar, ela mudou de profissão, começou a fazer outras coisas e deixou o balé um pouco de lado. Mas de verdade é uma personagem que eu gostei bastante também. Sério. E gostei também que a gente teve mais destaque negro, né? De 2 mulheres pretas como Liars, assim, que realmente foi algo que eu gostei muito, de verdade, porque foi representativo, foi que outras meninas iam se ver sendo uma Liar, então é isso, né? É uma geração que. É uma série que tem uma geração de fãs, tem uma legião de fãs pelo mundo inteiro. Então tu vê num grupo de 5 meninas, 2 meninas pretas, sabe, numa posição de destaque, é algo incrível e eu adorei demais. A Mouse, quando a série estreou, eu não entendi qual era dela, porque eu achei que ela seria uma personagem. Ah, como é que é o nome daquela menina nerdola de Mean Girls? Ah, eu não vou lembrar, gente, mas eu pensei que ela seria tipo a excluída da turma, sabe? Tipo, a excluída que não queria ficar com ninguém, que ficava literalmente excluída. Mas depois, quando eu vi que ela se tornou uma liar também, e eu vi também a relação dela com as mães, e do namoro dela com o Ash, e enfim, dela querendo saber quem era o pai dela conversando com um cara que tinha perdido a filha recentemente por conta da falta que ela fazia pra ele e também da falta que ele fazia pra ela. Eu me impressionei muito, assim, claro, eu tô falando essa palavra muitas vezes, mas não tem outra palavra que eu posso dizer, sabe, pessoal? Eu realmente me impressionei muito. Eu achei que a Mouse, ela conseguiu virar completamente a opinião que eu tinha sobre ela. E muitas camadas, assim, também, pra serem resolvidas, que eu fiquei muito decepcionado, sabe? A Mouse, ela foi se descobrindo aos poucos como uma pessoa que poderia sim superar os seus medos e poderia sim, de alguma forma, lidar com tudo isso. Adorei a relação dela com o Ash, eu acho que eles formaram um casal incrível. Gostei muito da maneira como ela era mais a mais intelectual do grupo, né? Óbvio. Mas assim, cara, gostei também, eu acho. Gostei bastante. São coisas assim que são bem pontuais também, se a gente for avaliar. Mas é isso. A Mouse também me gostei muito de como ela foi acontecendo na série, de como ela foi. Todas elas evoluíram, né? É isso. Tá tudo muito parecido com o que eu tô falando, porque todas elas evoluíram. Então, se você pegar e você entender tudo isso, você vai ver que as coisas acontecem desse modo. Então, basicamente, a Mouse, ela foi a que mais me impressionou. Mais ainda que a Imogen, porque elas são muito diferentes. A Imogen era a patricinha que andava com as populares, depois perdeu tudo e teve a vida mudada para sempre. A Tabitha é a militante que quer mudar o mundo e quer ter a sua visão sendo explorada e que todo mundo veja como ela pensa, sabe? Que todo mundo pensa como ela pensa. A Farron, ela é aquela pessoa que ela engana muito porque ela parece ser perfeita, ela parece ser descolada, mas que tem uma questão muito interna dela para resolver. A Mouse, ela é a mais intelectual, que é mais retraída, mais tímida, mas que também quando é para se impor, ela se impôs. E agora nós vamos falar da minha liar favorita, que vai ser um tema para o próximo episódio, se der tudo certo, tá? Estamos falando de Noah Oliver, interpretada por ninguém mais e ninguém menos do que Maya Refiko. Gente, a Noah, ela assumiu a culpa pela mãe dela estar usando drogas e a polícia invadir a casa. Então ela assumiu a culpa, ela foi presa, ela começou a série incondicional com uma tornozeleira eletrônica, tinha que fazer exames de urina todos os dias basicamente, tinha que fazer testes para drogas, teve que fazer serviço comunitário, namorava namorava um guri do time de futebol da escola. Então a Noah, ela é a Liar mais rebelde, sabe? Então é isso. A gente tem a Patricinha que perdeu tudo, a gente tem a militante, a gente tem a perfeita que não é tão perfeita assim, a gente tem a intelectual e agora a gente tem a rebelde que fecha esse grupo de liars. E o que falar, né, gente? O que falar de Noah Oliver? Simplesmente incrível. Eu acho que a maneira como ela pega as questões da mãe pra si
e como ela se auto-sabota e como ela se sobrecarrega em relação a isso, e como muitas vezes ela desiste do que ela quer fazer pela mãe, eu acho que isso faz ela ser uma personagem muito boa de trabalhar, muito boa de você entender como que ela se impõe, muito boa de você entender como ela está lidando com aquelas situações. Então, de verdade, ela é a minha Liar favorita e eu falo isso com muita tranquilidade. E é isso, gente. Eu amei essa temporada original, sim. E estreou com tudo. Principalmente da gente querer saber quem era o A. E no final, né, no episódio 10, eles revelarem que o A era o filho do diretor, que era casado com a Angela Waters. Então a gente viu que o A era, no caso, o Art. A cena que ele vai tentar matar a Imogen antes dela ganhar o bebê. Então, o episódio 10 ele é muito conclusivo, assim. Cara, foi incrível, sabe? Essa série foi perfeita. Que nem eu falei, o caso do A, elas enquanto liars, as mães que também eram liars em 99, a Angela Waters, o Art, tudo foi perfeito. Eu amei essa série, estreou com tudo. E eu fiquei muito feliz de ter visto agora em 2025 e de ter tido a ideia de fazer esse projeto partindo dessa temporada. E foi isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dei uma boa resumida nessa temporada, que aconteceu muita coisa, mas eu peguei só os pontos mais importantes da série mesmo pra gente poder conversar. E esse foi o episódio 3 do PLL Week. Um beijo e a gente se vê no próximo podcast. E por favor, tá? Assistam os episódios 1 e 2, que também estão incríveis. No 1 eu comecei meio nervoso, no 2 já tava um pouco mais solto, mas agora no 3 eu já peguei a manha de como fazer e adorei ter esse papo aqui com vocês. E é isso, gente. Um beijo. Até mais e a gente se vê no próximo podcast. Mais uma vez.